Fala, professor, professora, tudo bem? Bom, antes de mais nada, queria me apresentar. Meu nome é Diogo Evangelista, eu sou personal trainer assim como você, e hoje eu faço um trabalho junto com outros professores de educação física e personal trainer, auxiliando vocês a terem uma carreira de sucesso como personal trainer. Queria fazer uma apresentação aqui para vocês, na verdade, eu quero apresentar um conteúdo, queria ajudar, na verdade, vocês a transformarem hoje, entenderem um pouquinho de como transformar o seu conhecimento técnico, em um produto que possa gerar aí renda para vocês todos os meses. Então a gente trabalha muito na parte técnica, na parte realmente da teoria da educação física, na parte ali diretamente com os clientes. A gente dá o treino, faz a montagem das aulas, faz todo o nosso processo de treinamento, mas em alguns momentos a gente não sabe como fazer, na verdade, que esse conhecimento técnico e toda essa capacidade nossa de lidar, principalmente com pessoas e ter esse conhecimento desenvolvido aí dentro da educação física, como que a gente pode utilizar isso para transformar isso como um produto, como um programa realmente de treino, e você ganhar mais e ter mais uma renda maior dentro da educação física com o seu conhecimento. Então, antes de mais nada, eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal, aqui estou falando direto no YouTube, também vai estar no Instagram. Se inscreve, deixa o like, compartilha, isso ajuda bastante e mostra que o conteúdo está fazendo diferença aí para vocês, tá certo? Então, eu vou começar aqui a apresentação, vou fazer uma apresentação aqui desse conteúdo. Então, a ideia é hoje transformar como, na verdade, a gente pode transformar o conhecimento técnico em um produto que possa gerar renda para a gente aí todos os meses, tá certo? Então, cada vez mais as pessoas hoje têm feito atividade física, a gente vê um boom aí nas academias, cada vez mais tem mais alunos, mais academias e mais oportunidade. Mas como que a gente pode fazer com que essas oportunidades realmente acabem caindo no nosso colo e a gente possa trabalhar realmente de uma forma mais assertiva e tendo essas oportunidades para a educação física? Então a gente tem algumas formas da gente poder trabalhar isso e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, algumas coisas que a gente tem notado, assim, o mercado está cada vez mais amplo e a gente tem aí diversos profissionais que têm suas agendas cheias, tem muitas pessoas aí dando aula, mas em contrapartida tem algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade realmente de poder ter a sua agenda mais cheia, então ter um pouco mais de cliente, e às vezes não é falta de aluno, não consegue entender aonde que estão essas oportunidades. Então, vou tentar trazer isso aqui um pouco para vocês, tá certo? O problema, na maioria das vezes, não é conhecimento, não é falta de conhecimento, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que nós temos muito é conhecimento, a gente tem uma gama aí de áreas e expertises que a gente acaba estudando dentro da faculdade e também fora da faculdade, com muitos cursos técnicos, pós-graduação. O educador físico é uma profissão, é um tipo de profissional que gosta assim, de fazer vários tipos de cursos e vários tipos de certificações. Então a gente tem áreas aí de anatomia, fisiologia, treinamento funcional, pilates, biomecânica, diversas áreas com certificações, então não é falta de conhecimento. Conhecimento nós temos, e aí o conhecimento, como que a gente pode transformar esse conhecimento, estruturar ele realmente de uma forma que você possa trazer aí uma renda maior para você dentro da nossa atividade física. Desculpa, dentro da nossa profissão, na verdade. Então, usar isso, todo esse tipo de conhecimento da atividade física e transformar isso de um produto e fazer com que a gente consiga realmente ter uma renda aí, usando aí todo esse nosso conhecimento, tá certo? Então, o personal hoje, a gente pode dizer que não é não é mal pago, dependendo da praça que você está trabalhando. A gente tem aí personagens que estão cobrando aí de 150, 180 até R$ 220 hora a aula, dependendo da praça que você está atuando, cidade e assim por diante. Que eu vejo, na verdade, e aí é uma percepção e algo que eu vejo diretamente na prática com outros personagens, conversando, tirando dúvidas, ajudando outros profissionais. Maior parte do profissional que tem um pouco mais de dificuldade não faculdade, não é dificuldade na parte técnica, mas é como se posicionar. Então, os profissionais eles ainda têm uma dificuldade de buscar o seu posicionamento, tem uma dificuldade principalmente em conseguir estruturar um processo de venda para o seu cliente. Então, a gente vê muitos profissionais muito bons tecnicamente, desculpa, mas com uma dificuldade na hora realmente de mostrar o seu diferencial no mercado, de não saber como se posicionar dentro do mercado e ter essa dificuldade de mostrar o valor do seu treino, do seu programa de treinamento para o cliente final.
E aí eles acabam muitas vezes fazendo o quê? Fazendo aquela troca que a gente vê porção de profissionais fazendo, eu já fiz no passado também, que é o quê? Vender nossa hora para o nosso aluno. Então a gente acaba vendendo hora-aula, vendendo as horas do seu dia em troca de outros alunos. É importante a gente ter aluno, é importante realmente ter os horários que a gente tem ali disponível para dar aula, para a gente poder ter esse aluno. Só que quando você acaba vendendo a hora-aula, você acaba sobrecarregando muito sua agenda, você sobrecarrega aí manhã, tarde e noite. Então, onde você tem um espaço aí vazio na sua agenda, você vai querer colocar um aluno para poder complementar a sua renda. Então, a gente acaba não vendendo o que é o mais importante hoje para o nosso aluno, que é a transformação. A gente vende nossa hora-aula, vende nosso horário para o aluno, e aí você fica com aquele aluno, e muitas vezes, quando o aluno acha que você não tá entregando mais o resultado que ele precisa, ele simplesmente te larga, deixa aí você no meio do mês e acaba não tendo uma sequência de treinamento. Então, aqui a gente tem que tentar entender que a gente não pode mais vender nossa aula, a gente tem que vender o resultado que o aluno precisa e por isso que ele está procurando você, para que você possa dar realmente o resultado que ele precisa. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que ter alguma diferenciação. O nosso treino é só um meio que o aluno está buscando para fazer atividade física. E o produto é a forma como você vai entregar isso para o seu aluno. Então, o produto se o aluno está procurando algum tipo de emagrecimento ou procurando um personal que trabalha com emagrecimento, o seu produto tem que estar voltado para esse cliente de uma forma de emagrecimento. E aí a gente pode utilizar outras formas também. Se é uma pessoa que está indo para o triatlon, ele quer um programa, quer um produto que vai ajudar ele a desenvolver ele dentro de uma habilidade, dentro de uma atividade física que é o triatlo. Então a gente precisa entender que o treino, a gente não vende mais treino, a gente tem que vender um produto onde o aluno ele consiga identificar aquele valor e ter a diferença para ele. Então, se a gente for colocar, por exemplo, o treino funcional ele fica genérico, ele não tem um tipo de apelo comercial, ele é um método de treinamento, um método importante para você, profissional, para você, especialista em treinamento funcional ou outras áreas, uma forma como você vai trabalhar diretamente com o seu aluno. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estruturar uma forma que você vai utilizar a sua metodologia do treinamento funcional, estruturar isso dentro de um produto, dentro de um nicho de mercado, onde você vai colocar vai colocar isso para o seu cliente poder fazer a sua atividade física e realmente ter um produto físico, um produto que você vai entregar para ele. Então, o que eu falo bastante é envelopar o seu treino, onde o aluno consiga ter a percepção de valor que ele precisa dentro do seu programa de treino. Tá? Então, e aí a gente tem diversas formas de a gente poder fazer isso. Estou falando de treinamento funcional, emagrecimento, mas as atividades hoje que mais crescem dentro dos assíduos em atividade física, uma é a corrida. Corrida talvez seja o esporte que mais cresceu nos últimos 10 anos. E aí hoje, existe um mercado hoje também crescente, principalmente em algumas regiões aí do país, algumas cidades específicas, que é o triatlo. Então, as pessoas que estão procurando essas atividades, elas querem um programa que vai ajudar eles a desenvolverem dentro daquela atividade esportiva, como outras também. Então, você pode pegar jiu-jitsu, você pode pegar pode pegar lutas, pode pegar outras atividades esportivas que tem aí praticante. Por exemplo, em São Paulo, hoje nós temos uma empresa que tem um treinamento para esqui. Então, eles desenvolveram um sistema, uma forma, não sei se eles desenvolveram ou se eles compraram isso, onde tem uma plataforma que desenvolve aí pessoas e ajuda as pessoas a desenvolverem aí a modalidade do esqui. Imagina, em São Paulo, no calor, no verão, uma pessoa treinando para ir fazer um esporte que é de neve. A gente não tem neve em São Paulo, no Brasil, então a pessoa pode treinar hoje isso e fazer depois aí nas suas férias, ir para algum lugar e ter ali a parte técnica do esporte já aperfeiçoada. Então, você pegar um nicho de mercado e uma atividade esportiva que você vai embasar e vai dar o suporte para o seu aluno para que ele possa desenvolver. Estou aqui na planilha como se fosse de corrida. Então, o cara que está correndo, se ele nunca correu e ele vai iniciar, quer iniciar uma atividade, você precisa pegar qual é o desejo dele. Então, o desejo dele é fazer uma maratona.
No primeiro momento ele não vai fazer uma maratona, mas você pode começar a estruturar uma corrida onde ele vai correr os seus primeiros 5 quilômetros sem parar em 60 dias, por exemplo, igual tá no slide. Então você estruturou uma forma, um mecanismo, um método onde a pessoa vai começar a correr e em 60 dias ela vai conseguir fazer o quê? Os seus primeiros 5 quilômetros. E aí, depois de um tempo, ela vai começar a ter mais base, vai começar realmente a ter, se desenvolver dentro da corrida, até ela poder chegar aí dentro dos 42 quilômetros, que seria a maratona. Então a gente precisa parar de vender o nosso treino. O cliente não vai mais atrás do nosso treino, ele precisa realmente do resultado. O resultado ele vem o quê? Dentro de uma transformação que a gente vai entregar para ele. Seja a maratona que eu acabei de citar, seja uma perda de peso, o cara ele quer emagrecer, mas por qual motivo que ele quer emagrecer? Quais são as dores e desejos que ele tem que faz com que ele precise buscar um emagrecimento? É por causa de saúde? É porque ele não consegue mais fazer algum tipo de atividade? Então, essa investigação é importante para a gente poder conseguir falar e ter realmente uma forma com que a gente vai se comunicar diretamente com o nosso cliente e fazendo com que isso a gente consiga alinhar o seu treinamento com a expectativa do aluno, tá certo? E aí, quando a gente começa a ter esse norte, quando a gente começa a ter um segmento onde a gente trabalha, a gente precisa realmente ter três tipos de coisas importantes dentro de um produto, de um programa de treinamento. Primeiro, a promessa ela precisa ser clara, então a gente precisa entregar de uma forma clara aquilo que é o objetivo do cliente. Então, se o cara quer emagrecer, você tem que ter uma promessa clara para ele identificar que aquele programa faz sentido com o que ele está procurando. Um prazo definido, então você precisa ter um prazo de começo, meio e fim, onde a pessoa vai iniciar, tem ali todo o desenvolvimento dentro do programa e o final dele, onde ele vai ser lá realmente todo aquele passo a passo que você vai entregar para ele dentro de um produto. E o caminho estruturado. Então, dentro desse passo a passo que ele vai fazer, você tem que estruturar a sua metodologia. Aí entra toda a nossa base de técnico e realmente da educação física, de poder colocar toda aquela metodologia de treinamento esportivo, treinamento das modalidades estruturado de uma forma onde a pessoa, que seja uma pessoa iniciante, intermediária, avançada, ela consiga ser evoluindo dentro do sistema de treinamento. E aí a gente tem que simplificar isso tudo, e aí a gente vai tentar simplificar o quê? O passo a passo para a gente criar o seu produto. Então você já tem o conhecimento técnico, então a gente precisa agora o quê? Identificar qual o tipo de produto, ou então identificar primeiro qual o tipo de cliente, nicho que você vai atuar, desenvolver esse seu produto, e aí depois que você desenvolve isso, você entrega para os seus clientes de uma forma recorrente. Você vai ter ali o passo a passo que você vai utilizar sempre com os seus clientes, sempre com esse tipo de cliente, o avatar e a persona que você está trabalhando. E aí, o primeiro passo a passo é identificar o problema real. Qual é o problema real do seu aluno? Ele está te procurando porque por causa de alguma dor que ele tem, ele pode falar que ele não consegue emagrecer, ou não tem o tempo para treinar, ou ele tem vergonha de ir para academia. Qual é a dor dele? Qual o problema que ele tem que você precisa solucionar isso para ele? Então, escutar o seu cliente vai ser importante para você começar a se comunicar diferente com ele. O passo 2 é você entregar a sua transformação. Se o cara ele não tem tempo para treinar, você vai tentar desenvolver um treino para ele onde ele consiga treinar em casa que seja 20 minutos por dia, onde você vai utilizar a transformação do que, ok, você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para treinar, mas você tem 20 minutos que eu vou tirar você da inércia, vou tirar você para fazer algum tipo de atividade física que esses 20 minutos vai fazer diferença para o seu dia a dia. Então você vai entregar a transformação que essa pessoa precisa. Então você vai começar a entregar estruturado isso para que ela consiga começar a fazer algum tipo de atividade física. Lembra da maratona que eu falei dos 42 quilômetros? Não vai começar para 42, mas você vai entregar um passo a passo onde o seu cliente ele vai conseguir correr em 60 dias 5 quilômetros sem parar. Pessoa que nunca correu, se em 60 dias ela conseguir correr 5 quilômetros sem parar, pode imaginar que dentro desse processo ela vai ficar extremamente feliz com você e fidelizada com você, onde ela vai conseguir treinar com você não só esse primeiro ano, mas ela vai continuar treinando com você por muito mais tempo, fora essa preparação da maratona. Então a gente precisa entregar essa transformação para o cliente. E aí no passo 3 é estruturar a sua metodologia. Então você vai começar estruturando, dando o seu nome, criando
o seu nome, a sua identidade, a sua marca dentro do seu produto. E aí você começa a criar a sua identidade, você vai começar a ter o seu diferencial, que é o quê? Entregar para o seu cliente não só um treino, mas entregar uma metodologia que ele possa confiar e saber que ali ele está falando realmente com um profissional diferenciado. E aí a gente vai para o passo 4, as formas que você vai entregar isso. Você pode entregar ele presencial, online, em grupo, ou em consultoria. Você pode entregar de diversas formas. Claro, cada uma tem uma forma de você entregar para o seu cliente. Se for presencial, você tem que pensar em todo o passo a passo do presencial. Sua hora de treino, sua hora de deslocamento, sua hora para você sair do local de treino e ir para outro. Então você precisa estruturar isso tudo online. Como que você vai entregar esse pacote de treino online para o seu cliente? Qual vai ser esse passo a passo que você vai fazer dentro do online? Grupos, você vai trabalhar com 5, 10, 15 pessoas. Dentro do grupo vai ser presencial, vai ser online. Então estruturar realmente a sua entrega vai ser importante para o seu cliente, tá certo? O passo 5 é o preço. Como a gente sabe, a precificação é importante e fundamental nesse passo, porque é o momento da venda, é onde você vai realmente estruturar a sua carta de oferta para você poder mostrar para os seus clientes. Então, entender que não é só a hora-aula sua que está em jogo, mas é a sua hora-aula, é o seu deslocamento, é se você vai ter algum tipo de custo extra para você poder atender a pessoa, se vai ser no presencial ou não, se você vai ter que desenvolver um aplicativo ou ter um aplicativo para você entregar os seus treinamentos para o seu aluno. Então, é colocar isso de uma forma da ponta do lápis realmente, é você entregar isso para o cliente e saber que aquele preço que você vai cobrar não é só o seu treino, é todo o pacote que engloba ali todos os seus custos, na verdade, tá? E aí tem uma diferença. Uma aula, você pode cobrar ela R$ 50, o aluno vai falar talvez que seja barato. Hoje, R$ 50 é muito barato como personal trainer, mas a gente tem que estruturar um programa onde a pessoa vai entender que o preço está envolvido não só por uma aula, mas todos os benefícios que aquele programa ele tem. Qual é o valor desse programa? Eu coloquei aqui um programa de R$ 800, mas só para a gente precificar, mas esse programa ele pode ser de 1.500, 2.000, R$ 3.000. Então, o programa, o valor depois que a gente sabe realmente o valor que o programa tem, o preço dele é só irrisório. A gente consegue estruturar o preço muito mais fácil, mas qual é o valor que você vai entregar para o seu cliente? O que você vai entregar de diferencial para o seu cliente que vai fazer com que o preço seja justo pelo que vai pagar? E aí você para de vender só a sua hora-aula, só aquele momento que você está com o aluno, entrega muito mais coisas para ele, e aí você começa a precificar de uma forma diferenciada, tá certo? E aí a gente tem que começar sempre simples, a gente não precisa ter uma estrutura já preparada para isso, a gente precisa começar simples, você não precisa ter um site, você pode fazer tudo isso com um simples formulário, uma simples divulgação pelo Canva, seu WhatsApp e falar com o cliente diretamente pelo WhatsApp, não precisa de site, você pode utilizar, hoje tem outras plataformas que você consegue fazer somente uma imagem, uma landing page, um clique aqui que a pessoa vai falar diretamente com você, então não precisa estar perfeito, a gente tem a síndrome da perfeição, precisa estar perfeito para poder começar, começa sem estar perfeito e vai ajustando as rodas, acho que fica muito mais fácil para você iniciar pequeno e a gente ir ajustando essa rota dentro do processo. E aí tem uma coisa que a gente acaba usando muito, são as desculpas, né? Ah, não tenho tempo, não consigo fazer isso, não tenho dificuldade com o computador, tenho dificuldade com tecnologia, a gente precisa quebrar essas barreiras das desculpas, porque senão o cliente que quando você for vender, ele vai ter várias desculpas. Como que você vai quebrar essas objeções? Então as objeções nossas também são importantes para a gente estar parando de dar essas desculpas para nós mesmos, tá certo? E aí os primeiros passos são: a gente precisa primeiro escolher um problema, o problema que você resolve, qual o tipo de problema que você resolve que a pessoa que vai fazer diferença para o seu cliente. Então, o segundo passo, qual é a promessa que você entrega para ele? Então, se você tem um problema, você tem que ter uma promessa. O que você promete para essa pessoa que ela vai querer realmente treinar com você? E aí você começa a testar isso. Você já tem o seu treino, sua metodologia montada, você já tem o seu passo a passo, já está tudo estruturado, você testa com pelo menos 5 pessoas, de 5 a 10 pessoas. Esse primeiro teste é para você entender se tudo aquilo que você está falando, que você entrega, realmente ele acontece. Quando a gente começa a colocar na prática, a gente vai ajustando realmente o que pode estar dando errado, se sua avaliação está certa,
se seu passo a passo de treinamento está correto, se seu aluno realmente vai entregar aquilo que você está imaginando. Então a gente começa a testar para poder identificar isso para o cliente de uma forma melhor. Tá certo? Então, o seu primeiro produto ele não precisa ser perfeito, muito pelo contrário, ele precisa ser funcional. Você precisa fazer com que ele seja funcional para o seu cliente. Então, a partir do momento que ele é funcional, você começa a entender se ele vai dar certo para você ou não. Então, faz primeiro o design do seu produto de treino, faz todo o seu design do programa e aí vai testando ele. Depois que você testa, você começa a crescer ele, você começa a divulgar ele com mais constância e vai tendo realmente um desenvolvimento melhor do seu programa de treino. E aí, daqui 6 meses, você vai se perguntar se você vai querer estar ocupado ou posicionado. Então, a grande diferença é não, a gente não pode esperar para começar a fazer. A gente tem que começar fazendo para que daqui 6 meses realmente a gente tenha ali os frutos do nosso início. Tá certo? Bom, queria deixar um recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, queria que vocês entrassem aí nas redes sociais, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. Siga também no Instagram e no YouTube. E espero vocês para mais vídeos como esse. Tá certo? Até mais.